minha garrafa aqui, ó, junto com o Banguela. Fofo, mas demorei pra fazer esse vídeo, porém, finalmente, tenho a minha opinião, li este livro inteiro e agora, sem enrolar, vamos direto ao ponto. Olá, pessoas! Não reparem a zona, mas sejam muito bem-vindas ao Quartinho da Bagunça. E como vocês estão vendo no título de hoje, finalmente, depois de falar tanto de filmes, séries e também, como é que eu posso dizer? K-pop, react, essas coisas, unboxing também. Finalmente vou voltar a falar de livros por aqui, pelo menos tentar, porque o último acho que foi de Crepúsculo, foi de Acotar, e aqueles vídeos pra mim são uma aberração, porque o meu eu do passado não sabia falar de frente ao vídeo. Então, já peço pra vocês, logo nesse início de vídeo, deixarem seu like, se inscreverem aqui no canal, compartilhar o vídeo pros seus amigos e deixar um comentário falando se vocês se interessaram pelo livro, se acharam a minha opinião boa, se acharam que vale a pena ler esse livro e se vocês já leram, porque hoje a gente vai falar de um livro super especial que a minha amiga recomendou, sempre falou sobre, e eu vou contar um pouco deles aqui pra vocês, tanto a minha opinião quanto as minhas expectativas e como eu fluí ao longo deste livro. E eu digo pra vocês uma coisa, vou explicar um pouco pra vocês logo nesse início de vídeo, que vai ter um momento do vídeo que vai ter spoilers. Então, se você não leu ainda este livro, tome cuidado, porque vai ter spoilers por aqui. Mas, de qualquer maneira, não sei se vocês conhecem, mas já venho aqui de cara falar pra vocês sobre o livro Dangerous, da editora Violeta. Então, caso vocês não conheçam, caso vocês se interessem, este daqui é o livro belíssimo da editora. Então, também da autora Débora Matos. Então, vou aqui conversar com vocês sobre ele. Espero muito que vocês gostem da minha opinião e sobre o que o livro se trata. Então, bora lá. Antes de qualquer coisa, eu descobri Dangerous porque o livro era publicado digitalmente numa plataforma e eu sempre tive muita curiosidade de ler porque uma amiga minha sempre disse que valia muito a pena ler essa história. Todo mundo falava, via muito nas redes sociais as pessoas falando, tinha até hashtag e essas coisas, acho que tem até hoje. E aí, o que acontece é que eu vi este livro e aí eu percebi que ele ia ser adaptado fisicamente pela editora Violeta, que é uma nova editora, novo selo por aí no mercado, e os livros, os brindes, são tudo muito lindos. As propostas dos outros livros também são perfeitas, então acho que vai ter sim outros livros por aqui, e eu vou contar a minha opinião sobre eles também, assim espero, quando eu poder comprar o próximo, e caso a editora queira dar um bafo aqui, a gente pode ter um contato aí, aqueles, né, mas vai que... E aí, gente, eu tenho até uma denúncia pra dizer, porque eu ganhei os brindes de pré-venda aqui, ó, um deles tá até comigo, que é o marca-página, mas os outros... eu perdi, porque eu comprei na pré-venda, eu não sei onde foi parar o envelopinho, porque eu guardei tudo junto e foi pro espaço esse envelope. Então vou até deixar aqui um brinde, a foto dos brindes, porque minha amiga também, a amiga que me recomendou o livro, comprou na pré-venda. Então, depois de dar um mini surto, falar um pouco do livro, uma experiência de como eu descobri o livro, essas coisas, vamos falar agora um pouco sobre o que se trata o volume 1 de Dangerous, escrito por Débora Matos. O livro é narrado em terceira pessoa e conta dois pontos de vista, que um deles é o detetive e um deles é a vítima. Antes de começar, o gênero do livro é um romance policial, e digo pra vocês que o livro não é tão romance assim, porque quando a gente lembra de romance, tem até aquela coisa que a gente fala até em literatura, em língua portuguesa em si, e quando a gente fala romance, a gente lembra daquela paixão e aquelas coisas, mas o livro na verdade é um romance policial, drama e investigativo. Eu digo pra vocês que, como é narrado em dois pontos de vista totalmente opostos, por um ser detetive do FBI e o outro ser a vítima, o livro vai contar a história desse detetive chamado Ethan Carter, que ele está envolvido dentro de um processo. Ele acabou de chegar no FBI e ele está envolvido no processo, não envolvido dentro do caso em si, como participante do crime, mas sim envolvido no processo de investigar o que está acontecendo com uma máfia que faz tráfico humano. E dentro dessa máfia, ninguém tem notícias dela há 5 anos, ninguém tá entendendo o que está acontecendo e ninguém nunca conseguiu desvendar o caso direito. Então, a gente vai acompanhar o Ethan desvendando todos esses mistérios dentro dessa máfia, e ao mesmo tempo, como eu disse que o livro é narrado em dois pontos e duas perspectivas diferentes, enquanto a gente conhece o lado do Ethan, a gente vai conhecer o lado de Theo Castilho. Theo Castilho, Theo, não Theos, né? Theo Castilho é um personagem que, coitadinho, é um personagem que ele passa muito sufoco dentro dessa máfia, porque dentro dessa máfia, tráfico humano, essas coisas, existe sonhos, pessoas, meninos e meninas que tinham sonhos que foram destruídos por causa de gente podre. Não vou nem comentar agora porque senão eu já vou começar a surtar nesse início. Então, ele acaba vivenciando muitas experiências por parte da máfia. Então, logo nesse início de vídeo, vocês já devem ter percebido, e no próprio site da Violeta, eles dão a classificativa do livro de 16 ou para 18 anos, mas acho que é para 18, porque tem muitos gatilhos nesse livro.
Então, caso você seja uma pessoa sensível, e eu sou uma pessoa sensível, até que tem certas coisas que me afetam um pouco, eu digo pra vocês que consegui passar com apoio, o livro, ele consegue, barulheira de fundo, mas o livro consegue tratar muito bem essas questões, a autora consegue abordar muito bem sobre todos esses quesitos de uma forma super gostosa de ler, mas chega de enrolar e vamos direto ao ponto do que esse... Gente, essa barulheira de fundo, pelo amor de Deus, fica quieto. Vamos direto ao ponto. O que eu achei de Dangerous sem spoilers? Antes de começar a falar minhas opiniões, eu peço desculpa pela batedeira que vai estar aqui no fundo, espero que não esteja pegando tanto aí no áudio, mas bora continuar. O que eu achei desse livro, na verdade, é que ele me surpreendeu de uma forma muito positiva. Eu não achava que Dangerous ia ser uma experiência tão completa, que a minha amiga às vezes podia até exagerar com livros, mas eu sou uma dessas pessoas que sente muitas coisas pelo livro. Não só, estou apaixonada pelo personagem, essas coisas, mas a gente aprende junto com a história. E Dangerous é um desses tipos de livro, que a gente aprende junto com os personagens. A gente vê personagens super distintos, super com personalidades muito bem marcadas, e a autora, a Débora, consegue muito bem fazer uma história que faça a gente prender a nossa atenção. Digo pra vocês que a gente precisa ter um pouco de paciência com essa história, foco e até um pouco, às vezes, de senso e noção pra gente perceber que a autora, ela coloca na nossa cara pontos e questões que a gente precisa aprender junto com a sociedade. Então, a questão de roupas femininas ou masculinas, como a gente age em sociedade, como a gente trata as pessoas próximas da gente, e ela aborda tudo isso de uma forma com que a gente possa aprender com os personagens o que a gente pode mudar no nosso dia a dia para se tornar pessoas melhores. Mas depois de falar um pouco sobre como a autora trata esses pontos e como a gente se insere no que acontece dentro realmente na história de Dangerous, vou falar um pouco agora sobre o desenvolvimento do livro. Na verdade, até metade do livro a gente é inserido, introduzido ao contexto que a gente precisa entender sobre a máfia, sobre o FBI e sobre os personagens. E na verdade, quando a gente vê esse desenvolvimento de que até metade a gente é introduzido, não é uma introdução lerda, uma introdução que cansa. Porque na verdade, Dangerous é um livro que prende a gente a querer saber mais. E, aliás, uma coisa que prende a gente nesse livro, como eu já disse antes, não é só a história que cativa. Porque, de um lado, a gente fica com raiva por um personagem passar por tantas coisas, e nós temos um lado seres humano, um lado humano, no caso. Seres humanos todos nós somos. Também tem cachorro, animal, tudo nessa vida, vai que tem até alien. Mas a gente tem também esse lado humano de que a gente quer ajudar o personagem que está sendo vítima nessa história. Ele tem amigos envolvidos dentro desse tráfico, e a gente precisa, e a gente tem essa intuição de querer ajudar o Theo. Mas a gente olha o outro lado do Ethan, que prende a gente a querer falar. Então a gente vai ligando as teorias, vai puxando o fiozinho. E o que é mais legal de tudo é que no design do livro, que aliás, além de ser um livro belíssimo, com essa capa belíssima, que por acaso eu preciso ressaltar, que livro bonito. Eu vou dar um exemplo pra vocês, o que faz inserir a gente ainda mais nessa história. Porque quando eu ficava no início dos capítulos, a gente tem literalmente uma teia sendo formada. E a gente vai se introduzindo no contexto, lembrando o nome dos personagens, lembrando do que tá acontecendo. E quando a gente precisa de alguma coisa, precisa relembrar de algum personagem que tem envolvimento com aquilo que o Ethan está descobrindo, só olhar nessa teia que isso dá um tchan, um gás, e a gente faz lembrar. Isso daqui já lembrou daquela coisa. Bora continuar. Então, por isso que eu acho que o livro ele é super bem escrito. A Débora tem uma escrita envolvente, não é uma escrita que precisa descrever o teto, o chão, a cabeça, os pés, porque ela dá muita liberdade pra gente imaginar os locais, os personagens. E por mais que ela dê algumas dicas de como os personagens são, como o Ethan, né, como o Theo e como os outros personagens que rondam eles, como até mesmo o Archer, a Rose e o Henry, e também a... como é que é o nome dela? A mãe do Theo, esqueci o nome dela, e dentre muitos outros. A Hannah também, ela faz a gente pensar muito na personagem. Tem muitos personagens que fazem a gente se introduzir. E a gente faz refletir um pouco sobre como cada um é. Então por isso que eu acho que a escrita da Débora é envolvente. Que quanto mais ela vai escrevendo, mais a gente quer ver onde essa história vai chegar. De forma que não precisa ser um capítulo que termina de um jeito pá, para que a gente precisa começar outro já. Quero mais, quero mais. Ela vai soltando ao longo dos capítulos, no meio, no início, no final, de forma que os ganchos fiquem mais tranquilos e deem mais motivação pra gente que a gente possa ler essa história. Por isso que eu acho que Dangerous é uma leitura envolvente. Precisa de foco porque às vezes algumas notícias ou alguns detalhes que estão no meio podem fazer diferença pra gente dar detalhe ou até mesmo fazer com que a gente pense no futuro da história, para que a gente se insira nela, não de forma pra gente ficar chateado ou às vezes ficar se remoendo ainda mais pelo que o Theo passa, mas sim de a gente se colocar ao lado do Ethan e falar, então acho que ele tá certo aqui, não, mas eu tenho uma teoria aqui. Então, realmente, a Débora faz a gente se inserir na história. Por isso que eu acho que é de uma forma super positiva e de uma forma muito mais do que envolvente. Isso é um ponto super positivo.
Não só apenas o contexto, mas também a escrita. E assim, por último, como eu já disse no início do vídeo, por se tratar de tráfico, por se tratar de detetive, por se tratar às vezes de ter alguns assuntos ou algumas cenas que pudessem ser pesadas ao longo do livro, na verdade, ela corta as cenas de uma forma com que não fique explícito ou algo que fica incomodando a gente. Às vezes fica nas entrelinhas o que pode acontecer depois, mas acho que isso é o suficiente pra gente entender ou criar raivas por muitos personagens. Digo pra vocês que é bem explícito ao longo do início do livro, que a gente vai percebendo quem é o certo, quem é errado, ela dá dicas, ela mostra e principalmente a gente consegue respostas no final do livro, que por mais que, chegando até no ponto do final do livro, que me deixou um pouco surpreso como a cena decorre e a gente possa até imaginar como aquilo pode acontecer, como vai acontecer e o que pode acontecer, a Débora consegue surpreender a gente de uma forma super positiva, de forma que a gente fique encucado um pouco com o que tá acontecendo. Encucado no sentido de uma forma positiva. Encucado porque a gente fique, caraca, como eu não imaginei isso antes. Ela dá tanta dica nessa cena e a gente não tá reparando nisso. E é muito engraçado isso. Ela dá dicas, ela dá os conselhos, e a gente constrói nossas teorias, e a gente se constrói na história. E quando acontece, tem muita coisa. Como eu disse, até metade do livro a gente é introduzido à história. Mas quando chega o momento exato do livro, digo pra vocês que tem que ter coração pra aguentar o tanto de coisas que acontece. Não é maçante, é pelo contrário. É o tanto que a nossa cabeça fica turbinada ao ponto de a gente achar que a gente tá virando detetive junto com o Ethan. A gente vira detetive, a gente vira tudo o que acontece nessa história e principalmente a gente quer se introduzir mais no contexto de Dangerous. Mas assim, já falando do Ethan também, é um dos meus personagens principais do livro, que na verdade ele e o Theo são os dois que, obviamente, por se tratarem deles, a história envolver os dois e principalmente a história rodar pela perspectiva dos dois, não literalmente em primeira pessoa, mas rodar por eles, a Débora mostrar alguma das coisas que eles estavam sentindo, são dois personagens que na verdade me surpreenderam porque vendo de longe no início do livro, eu não achava que eles iam ser tão bem aprofundados, não só eles como os outros personagens, como a Hannah, a Rose, o Archer, o Henry e principalmente o Ralph e o Derek. Tem muitos outros ainda que são falados na história e que a gente pode se perder um pouco no início por ter muitos personagens à nossa vista. Mas eu juro pra vocês que como a escritora, a autora do livro no caso, consegue muito bem marcar as personalidades de cada um, a gente consegue virar e falar, esse daqui é uma coisa, esse daqui é outra. E principalmente, chega um momento do livro que, por mais que seja somente apenas o volume 1, a gente consegue suspeitar de todo mundo. Então, por isso que me deixou surpreso. Porque eu fiquei encucado, fiquei angustiado. Esse livro me fez chorar em 2 cenas, que eu vou falar depois na parte com spoilers. Mas eu digo pra vocês que Dangerous foi uma experiência que me deixou muito feliz. O desenvolvimento da história é maravilhoso, os personagens são maravilhosos ao ponto de a gente virar e falar assim, esse aqui é meu amorzinho Ethan. Um beijo, Theo, um beijo pra você, viu meus lindos? Eu amo vocês. E principalmente, quando a gente vê toda essa história no contexto, antes de passar pra parte com spoilers, digo pra vocês que eu preciso desse volume 2 nas minhas mãos o mais rápido possível. E dessa vez não vou perder meus mimos quando eu comprar na pré-venda, porém, eu acho que todo mundo podia dar uma chance pra Dangerous. Pro quanto essa história envolve, pro quanto essa história faz a gente pensar em muitos assuntos que às vezes a gente deixa passar ao longo do dia a dia. Que às vezes a gente pode fazer até pensar um pouco em algumas coisas, ao ponto de que por mais que eles sejam pessoas do FBI, se tratando de uma máfia, a gente no dia a dia a gente consegue perceber o como as atitudes deles no dia a dia puderam levar os personagens a alguns pontos, a levarem características, personalidades e até mesmo pensamentos que a gente pode se identificar com eles. Como às vezes ser muito insistente como Ethan, como às vezes ser cheio de inquietação como o Theo fica às vezes, ser criativo como a Hannah, às vezes também ser um pouco audacioso como a Ali e dentre tantos outros. Dangerous é uma história rica e por isso que me surpreendeu. Muito positivo e até fico feliz porque um beijo, Bruna, minha querida, por ter recomendado essa experiência maravilhosa pra mim. Por isso que eu vim aqui no canal falar sobre esse livro, porque eu acho que todo mundo podia dar uma chance. Está disponível no site da Violeta para vocês comprarem. Quando vocês comprarem, vem os mimos de um marca-página, um card e um cartão junto, que na verdade estou pensando até comprar esse livro de novo para poder pegar pelo menos esses mimos, para não perder o que eu perdi. O mundo é capitalista? Sim, mas não posso fazer nada porque eu quero os meus mimos de volta, porque eu já tinha muito apego na pré-venda. Imagina depois de saber o que cada coisa daqueles mimos era. Então, a vida faz parte.
Então é isso que eu tinha pra dizer, pelo menos na parte sem spoilers. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Espero muito que vocês tenham gostado da minha opinião sem spoilers. Mas cuidado, se você já leu Dangerous, se você está aqui e já sabe o que acontece pelo menos nesse volume 1, toma cuidado, porque agora eu vou passar pra parte com spoilers. Vou dizer algumas teorias, o que acontece no final, o que eu espero pro livro 2 e principalmente o que eu pensei e quais foram as cenas que me fizeram ficar chocados. Bora lá. Lembrei de uma coisa, pessoas. Antes de vocês irem pra parte dos spoilers, e se você ainda tá aqui, até agora no vídeo, vocês vão se perguntar, quantas estrelas você deu pro livro? Favoritou ou não? Então, acho que pela minha opinião e pelo jeito como eu falei a cena e como eu descrevi esse livro, já digo que foi bem óbvio pra vocês. Dei 5 estrelas pra esse livro e favoritei ele, tanto no Scooby quanto nos outros lugares. Realmente eu precisei dar um gás nesse livro. Me deixou feliz, me deixou contente e me deixou instigado a querer ler mais. Por isso que eu vou ler o volume 2, se eu puder. Vou trazer aqui no canal para falar sobre o volume 2. E, principalmente, é um dos queridinhos do meu coração. Então, é isso que eu tenho a dizer. Podem continuar para a parte de spoilers e vejam a minha opinião. Depois de tanto bababá nessa primeira parte do vídeo sem spoilers e vocês já leram Dangerous até aqui, digo para vocês que esse final me deixou muito surpresa por causa do incêndio. Não era algo que eu esperava, muito menos eu achava que aquilo iria acontecer. Eu esperava que o Ethan fosse leiloar, ia pedir, ia, assim, lutar pela mão do Theo para eles conseguirem fugir juntos de alguma forma, porém não foi o que aconteceu. Fiquei muito surpreso porque o incêndio foi de uma forma muito espontânea. Foi encaixado como uma solução que, sim, se fez muito presente na história, pelo menos naquele momento, e principalmente fez coerência para que aquilo acontecesse. Por isso me deixou surpreso, porque parece que aquilo aconteceu de verdade. E principalmente, me deixou feliz. Por perceber que a cena do final é muito bem construída. São quase mais de 25 páginas, 25, 26 no último capítulo, que se constroem muito positivamente. De uma forma que a gente se envolva no final. E eu digo até pra vocês que as cenas que me fizeram chorar é o momento que o Ethan tá conversando com o Theo, eles estão lutando junto, e aí o Ethan dá o tiro na cabeça do cara, e aí o cara cai, e aí quando o Ethan chega perto do Theo e o Theo olha pro Ethan, é aquele momento que fez um dos momentos que fez meu coração palpitar. Eu fiquei assim, meu Deus, pelo amor de Deus, Débora, você não tem dó de mim, pelo amor de Deus. Então, foi uma das coisas e uma das cenas que me fez chorar. Além da outra cena que, como eu disse, dos gatilhos, que me deixou um pouco sensível, nenhuma das cenas me fez chorar de forma negativa. E por mais que a outra que me fez chorar, foi a cena que o Theo tava contando pra Hannah sobre suicídio, me tocou de uma forma. Porque como qualquer outro ser humano, as pessoas podem passar por aquilo, e aquilo me deixou um pouco encucado. Porque a forma como a Débora trata os temas ao longo do livro, como abuso, como assédio, como não só abuso verbal, mas abuso físico, essas coisas, também a forma como ela descreve as coisas e como ela trata também o assunto suicídio, pensamentos tristes e como ela consegue abordar muito bem a história, às vezes, o livro não se resume a isso. O livro se resume a gente aprender com isso. Aprender de uma forma de que a Débora, ela olha para esses pontos e mostre que quando ela pensa sobre suicídio, não se transforma em uma frase de Setembro Amarelo, como às vezes as pessoas postam só por aí na internet, para ser algo superficial. Mas na cena como a Hannah descreve, conversa com o Theo, é tão linda de se assistir, gente. Assim, de assistir não, né? De ver. Porque a Hannah, ela coloca sentimentos pra fora. Tem muitos personagens ao longo dessa história que me fez ficar de coração partido pelo tanto de coisas tristes, ou pelo tanto que eles sofrem, como a Hannah e o Theo sofrem e outras meninas também, mas principalmente o como os personagens conseguem se expressar e o quanto a Débora reforça isso. Reforça sentimento. Eu sou uma pessoa emotiva, que liga muito pra sentimento. Se a pessoa faz qualquer coisa pra mim, às vezes eu já tô, quê? Chateado? Eu? Nunca. Então, por isso que quando eu tava vendo realmente o livro, o quanto ela liga pros sentimentos, me mexeu muito. E por isso que eu até fiquei bem encucado com ele. Na verdade, me deixou muito feliz com a história. E assim, depois de falar dos tópicos de novo, sobre o quanto o livro aborda isso, vou falar de duas pessoinhas aqui que, assim, raiva eu não guardo de ninguém, mas esses eu consegui guardar ódio. Senhor Ralph, Senhor Derek, Senhor Eric, essa lista de gente podre. Até outra pessoa que eu vou falar aqui. A ridícula da Rose, que toda vez... Olha, gente, eu juro pra vocês, vou ser muito sincero pra vocês. Desde o primeiro momento que a Rose apareceu, eu nunca gostei daquela mulher. Ralph e Derek, desde o primeiro momento que eles apareceram no livro, você já olha pra eles, também você olha pro Derek, e você fala assim, ninguém presta desses três. Esses três,
Esses 3 homens, ninguém confia neles. E essa é a questão que mais me pegou. A gente sabe que o quanto eles são manipuladores. O Derek chamando o Ethan de... O Ethan não, o Theo de amor. Tinha vontade de gorfar nessas horas, pelo amor de Deus. Mas aí, quando eu sempre desconfiei da Rose e quando assumiu que ela era da máfia, meu amor, só queria voar no pescoço dela e falar assim: querida, saia de perto. E ela beijando o Ethan também. Meu! Olha, eu juro que todos os momentos, desde quando assumi, eu tava pensando assim: Ethan, sai de perto dessa mulher, não fala nada e não assume nada, porque ela não presta. Mas, vida que segue. E por último, depois de falar dos personagens, do que eu achei, essas coisas, vamos à parte de teorias. O que eu espero pro livro 2? Acho bem provável que vai ter muitos momentos de Theo, Ethan, e eu espero muito que eles desenvolvam uma amizade, porque, como eu disse, eu acho que vai ter um romance ali, já falaram que tem romance entre os dois e essas coisas, porém, eu acho que a Deborah sabe muito bem como construir isso, e eu tô muito ansioso pra ver como eles podem fluir e crescer esse sentimento, porque de certa forma é um romance perigoso, porque é a vítima e o detetive, vamos ver no que vai dar e como isso vai se construir. E principalmente as minhas teorias além de ter esses momentos Theo e Ethan, eu acho que eu tenho uma aposta a se dizer. Sobre a Hannah, no final do livro, na cena que ela tá no leilão, essas coisas, e depois ela vaza. O que acontece? De 2 opções, eu acho uma. Ou ela foi pega pela máfia, de novo, e vai ser mantida como refém, ela vai ser um ponto crucial pra história e vai mexer muito com o Theo. Ou ela conseguiu escapar e ela tá perdida por aí, ninguém sabe onde a Hannah foi parar. A Hannah eu acho isso, Theo e Ethan eu acho aquilo. Acho que o Theo pode dedurar sim pro Ethan sobre a Rose. Não acho que ele pode... Ele pode dedurar na cara dele falando assim: essa mulher é falsa, ela é da máfia. Ou ele pode virar no off pro Ethan e falar assim: ela é da máfia, não confio em mais nada dela, avisa pro Archer. Mas também tem muitos outros personagens da história, como o Henry, que eu desconfiei que ele podia ser da máfia. A Rose já não gosta dela porque ela é da máfia, não presta pra mim, vai com Deus essa mulher. Então, por isso que eu acho que o Henry pode estar envolvido na máfia, mas eu não tenho certeza, acho um pouco provável. O Archer não tem muito o que pensar, só espero que no futuro ele baixe um pouco a bola com a Ali, porque coitada, a menina corre atrás dele e no final das contas só sofre esse menino. E principalmente, acho que ele vai estar junto com o Theo, com o Ethan, pra conseguir desvendar os casos e conseguir dar procedimento. Ainda mais que no segundo livro, o Harry vai vir pro Canadá e a Rose vai voltar para os Estados Unidos. Então quero muito ver como vai ser a dinâmica dos 3 sem ela presente. Ainda mais que ela era uma infiltrada. Então, acho que é isso que é as minhas opiniões sobre Dangerous. Falando um pouco assim de teoria por cima, porque eu acho que no segundo livro vai ter embate de Ethan e Derek cara a cara. Vai ter embate junto com o Ralph. Não acho que o Ethan vai bater de cara com o Ralph, mas acho que o Ralph vai ser muito mais presente no livro 2, muito mais pé firme, porque agora que tem um solto por aí, Ralph está de um lado e Henry está do outro. Detetive do FBI, chefe de detetive do FBI, pelo menos aqui no lugar, e do outro, chefe da máfia. Por isso que eu acho que vai ser uma rivalidade muito grande. Porque vai ser literalmente como se fosse um jogo de xadrez. De um lado temos a Hannah sofrendo pra manipular o Theo. Do outro nós temos o Harry, pra que nós temos o Ralph. O Ralph desse lado, o Henry aqui. Aí nós temos o Derek do outro lado e temos o Ethan aqui. Então, tem o Eric aqui junto com o Archer aqui. Então acho que o livro 2 vai ser tiro, porrada e bomba, vai ser mais a vibe do final do primeiro livro, então vai ser muita coisa do tipo então quando você vai perceber vai ser pou, tei. Então eu acho que vai ter muita coisa, pelo menos, nesse segundo livro. E eu espero muito que não demore, que eu recebi o livro no final de junho, comecei a ler ele dia 29 de junho, e terminei ele só dia 31 de agosto. Demorei, foi cansativo, eu tive muitos problemas ao longo desse livro, e não problemas com o livro, mas muitos problemas pessoais que não me fez terminar antes, mas consegui, finalizei, e Dangerous está favoritado com 5 estrelas na mão. Então é isso, pessoas. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião sobre este livro maravilhoso que está aqui nas minhas mãos. Como eu disse, acesse o site da Violeta para vocês comprarem o livro de Dangerous. E caso vocês queiram, deem uma chance porque essa história vale muito a pena. Ok, pessoas? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E dá uma olhadinha aqui no canal para dar uma olhada nos outros vídeos, vocês aproveitarem. O canal chegou a 70 inscritos, então muito obrigada a todo mundo que está ajudando o projeto de verdade. Isso é uma meta super legal de se atingir. Então muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Vejo vocês em breve e até mais, pessoas.